Telescópio começando aqui para você, seja muito bem-vindo a mais esse programa, lembrando aí que nesta semana, aí, devido ao feriado, devido a todos os acontecimentos, nós tivemos que fazer alguns programas gravados, algumas reprises aí, mas voltamos agora 100% aqui com você que se liga aqui com a gente, para que nós possamos mesmo estar sempre juntos, levando aquilo que a população de Itapetininga gosta de ver na sua TV, a informação aqui para você. Então, você que está acompanhando já está vendo aqui, está aparecendo junto com a gente na telinha aqui, o ex-prefeito de Itapetininga, atual pré-candidato à prefeitura da nossa cidade, Ricardo Barbará. Ricardo, boa tarde, muito obrigado por estar junto com a gente aqui. Hoje eu sei que é um dia que também o pessoal, vamos dizer assim, é sexta-feira, pós-feriado, tudo, então tem muita gente que às vezes pegou e deu uma alongada aí, tá descansando bastante. Eu sei que tá no meio da quarentena, não dá para viajar, mas ainda tem outros compromissos, mas você sempre teve essa alegria, essa possibilidade aqui de estar junto com a gente aqui, sempre dá esse apoio aqui pro programa. Então, primeiro eu já gostaria de dar o boa tarde e já perguntar, né, primeiro a respeito aqui da nossa cidade de Itapetininga, né? É um tempo difícil, é um tempo que nós estamos aí vivenciando, mas tem uma reabertura, né? Tem novos momentos aí para a nossa cidade, tem uma nova possibilidade. Como você acredita que vão ser os rumos daqui para frente, Ricardo? Bom dia, Guto. Bom dia a todos que nos assistem. Veja, Guto, esse vírus, ele realmente modificou profundamente, né, o comportamento do ser humano, quer dizer, criou problemas que a gente jamais imaginou que a gente ia enfrentar. Então, não há, né, vamos dizer, para a gente poder colocar isso de uma forma simples, é o seguinte: não há uma receita pronta, não há um protocolo a ser seguido. Quer dizer, cada momento dessa crise, você tem que fazer alguns comportamentos, algumas ações novas. Eu acho que vai se sair melhor no final da crise quem tiver essa flexibilidade, quem tiver essa visão, né, assim, não uma visão estática, mas uma visão dinâmica do problema, tá certo? E claro, né, Guto, vamos dizer, como pré-candidato, eu tenho uma preocupação grande em relação a isso, né? Inclusive, é uma preocupação que acho que todos os candidatos devem ter também. Primeiro, na segurança das pessoas, tá certo? Quer dizer, é difícil você fazer uma campanha sem poder ter contato direto com as pessoas, né? E a segunda coisa, que é também tão difícil quanto a primeira, que é a segurança, a segunda coisa é o seguinte, Guto, você imagina o seguinte: o que é uma eleição? Basicamente é o seguinte: uma eleição é um debate que você vai fazer sobre o futuro, né, no presente e, às vezes, visitando o passado. Agora, como é que você vai fazer esse debate sobre o futuro, né, com o vírus batendo na porta da casa das pessoas e levando a elas a intranquilidade, o desassossego, né? Então, a data que vai ser fixada a eleição é muito importante nesse sentido, ou seja, é preciso que as pessoas se acalmem minimamente para elas poderem pensar no futuro. Eu vejo as coisas assim. Do ponto de vista vamos dizer, de dinâmica social, o vírus realmente vai produzir muitas alterações, né? Muitas alterações. Mas o ser humano tem uma capacidade infinita de adaptação, né? Tanto é que, de todos os organismos vivos, o ser humano acabou dominando o planeta, né, Guto? Então, eu acredito muito nessa capacidade do ser humano se adaptar, de criar soluções para os vários problemas que vão aparecer e que já estão aparecendo, né? Seja do ponto de vista de comunicação, seja do ponto de vista de medicina, de construção, enfim. Eu acho que nós vamos viver uma coisa nova, absolutamente nova. E que, claro, também tem um lado espiritual, né, Guto? O vírus, no fundo, é um convite que está sendo feito a toda a humanidade para fazer essa reflexão, para rever algumas coisas, né? Me pareceu que, nesse aspecto, a humanidade estava numa corrida desenfreada, né?
com objetivos puramente materiais, né? Sabe, objetivos econômicos e tal. Então, o vírus traz essa discussão no campo humano, no campo espiritual, né? No campo, né, de convivência social, né? Eu acho que aliás, tudo na vida é assim, né? Nem tudo na vida é só bom e nem tudo é só ruim. As coisas não são totalmente boas e nem totalmente ruins. E mesmo numa situação como essa, a gente sempre vai poder aprender alguma coisa e evoluir em algum sentido, né? Enquanto espécie humana e enquanto ser humano, né? Muito bem, Bárbara. Acho que esse é um dos grandes presentes que nós podemos tirar de tudo isso, né? Claro que todas as perdas, todos os lutos, todas as formas, né, que as pessoas têm lidado com tudo isso, é sempre assim, parte muito da dificuldade, mas olhar também para o fruto que isso pode trazer, né, para a nossa vida, né? Nós estamos aí num ano festivo aqui na nossa cidade, né, 250 anos aqui de Itapetininga, sem poder ter grandes comemorações, tudo tal, mas que o povo mesmo, ele está, de certa forma, se mostrando aí mais solidário, se unindo, vendo os problemas aqui da cidade, que isso seja o nosso grande presente para Itapetininga. E já trazendo aqui, nós temos alguns comentários aqui, Bárbara, através do nosso Facebook, onde o pessoal está colocando aqui, o Moacir, ele coloca o bom dia, a Valéria Vieira coloca já tenho o meu voto, também a Dulce Venâncio Pompeu coloca esse é o meu candidato também, participando aqui com a gente. O Mark Jones coloca boa tarde, queria saber do Barbará. Ele já coloca aqui uma pergunta, Bárbara, por que acabaram com a maternidade e o hospital infantil aqui na cidade? Então, é uma pergunta aqui na parte da saúde, que eu acho que é uma parte que sempre, volta e meia, tem que ser falada aqui em Itapetininga, né, Bárbara? Você poderia responder aqui pro pessoal por que acabaram com a maternidade e com o hospital infantil aqui na cidade? Primeiro, agradecer aí as pessoas que manifestaram aí o carinho com a gente, né? É muito importante isso. Veja, a maternidade e o hospital infantil, eles faziam parte do complexo da Santa Casa. Agora, a Santa Casa vivia uma crise econômica, né, permanente, né, constante. Uhum. Então, não havia sentido na época, Guto, você ter duas administrações, uma para a Santa Casa lá embaixo e outra para a maternidade e para o hospital aqui em cima. Então seriam duas cozinhas, duas lavanderias, duas administrações, tudo dobrado, né? Não há sentido em você manter uma estrutura assim numa situação de crise, né? Até porque o projeto do hospital, ele tinha uma ala absolutamente isolada, uma ala infantil, uma ala pediátrica, como também tinha uma ala isolada para maternidade, né, com acessos independentes, tanto a parte infantil quanto a parte de maternidade. Então, lamentavelmente, eu saí da prefeitura em 2004 e não houve sequência nisso, né, e está isso até hoje, né. Desculpe, o nome da pessoa que perguntou, Guto? Tá escrito Mark Jones aqui, eu acredito que seja esse mesmo nome, ou às vezes então, é um apelido aí que ele colocou na rede. Sim, de qualquer forma, Mark Jones, o que eu vou dizer para você é o seguinte, olha, nós temos aqui em Itapetininga um novo hospital que é o da Unimed. Quer dizer, não há separação na ala infantil e muito menos na maternidade. Quer dizer, você tem um hospital integrado, né, e isso é assim porque hoje, né, com a tecnologia que está disponível aí para a questão de manter os índices de infecção de um hospital em parâmetros saudáveis, é tranquilo. Então não há mais sentido nisso, né? Eu não tenho essa visão, desculpe, Mark Jones, eu não tenho a visão que você tem. Eu acho que hoje o que a gente tem que ter é um hospital funcionando em todas os seus setores de uma forma humana, eficiente, digna, né? O paciente, o doente, né? Ele já está numa situação absolutamente frágil, né? Ele está fragilizado com a dor e com a privação dele. Então nós temos que oferecer a ele um bom serviço hospitalar, um serviço de qualidade que atenda, seja ele uma mãe grávida que vai dar à luz, seja ele uma criança na pediatria ou seja ele um adulto, né?
Muito bem, também tem mais pessoal aqui participando aqui com a gente, agradeço muito quem está mandando aqui o seu recado, né? Temos a Fernanda Silva aqui, que sempre está ligada aqui com a gente, bom dia Fernanda, também o Sancler Antunes, ele manda aqui, sou de Alambari, mas torço por ele, o Luiz Mendes coloca aqui umas palmas, né? Aí também o pessoal está mandando algumas perguntas aqui, a Alice Pellegrini, ela coloca aqui, Barbará, falando assim, boa tarde Barbará, gostaria que você esclarecesse 2 pontos que estão nas redes sociais. Eu acho que é até importante, caso você ache necessário aqui conversar com o pessoal, Bárbara, ela coloca aqui, primeiro, que você está com depressão e não vai ser mais candidato a prefeito. Ela falou que isso está surgindo aí nas redes sociais. E segundo, que você não vai ser candidato porque está inelegível. Ela coloca aqui, acho que se quiser aproveitar esse espaço, Bárbara, mas fica também a seu critério. Viu, Guto, essa coisa é no mínimo risível, né? Eu estou rindo porque realmente o tempo passou, né, Guto, e a técnica continuou a mesma, né? Quer dizer, em 2004 eu fui vítima desse tipo de coisa, quer dizer, de fake news. Isso é uma fake news. Tanto a questão da depressão quanto a questão da inelegibilidade é fake news, quer dizer. Então, 2004... naquela fatídica eleição de 2004, a minha reputação foi jogada no lixo por esse tipo de coisa. Quer dizer, sabe, veja, o que é uma eleição, gente? Pelo amor de Deus, uma eleição é para você debater planos, ideias, propostas que sejam úteis para a sociedade, para as pessoas, especialmente as pessoas mais pobres, que realmente precisam da prefeitura para a vaga na creche, para a vaga na escola, para o pronto-socorro, para o posto de saúde, né, para poder transitar na zona rural. Né? Então, é comum, né? Quer dizer, já houve isso em 2004 e agora, em 2020, novamente o pessoal usa desses artifícios, né? Aliás, é interessante, viu, Guto? Porque é o seguinte, os que estão fazendo isso hoje, Guto, são os mesmos que fizeram isso em 2004. Então, a técnica é a mesma e a autoria, principalmente a concepção e a autoria, né, do processo de denegrir a imagem é o mesmo. Guto, eu sou uma pessoa absolutamente saudável. Eu não sou diabético, não sou hipertenso. Eu estou falando com você hoje aqui, Guto, eu já andei hoje 10 quilômetros. Uhum. Eu já suei hoje, Guto, 1,5 kg. Tá certo? Eu faço isso todos os dias. Tenho uma saúde de ferro. Não tenho cardiopatia, não tenho nada. Parei de fumar fazem 9 anos. E venho me recuperando, né, do dano que eu... Mas essa coisa foi bom você falar, porque daqui uns dias é possível, né? É possível que falem que eu contraí coronavírus, entendeu? Quer dizer, é uma coisa impensável. Eu acho o seguinte, Guto, nós temos que fazer o debate eleitoral no plano das ideias, das propostas e dos projetos. Né? A minha vida pessoal, eu estou bem de saúde, está tudo bem, tudo em ordem, não tem problema nenhum. A questão da inelegibilidade, que eu não falei, é o seguinte, eu estou elegível, as pessoas vão ver o meu nome na urna eleitoral com toda a certeza do mundo, tá certo? Eu podia até exibir aqui no seu programa, Guto, as certidões negativas, na justiça civil, eleitoral, na justiça criminal, todas as certidões. A gente vai fazer um vídeo mostrando isso para acabar de vez com esse lero-lero, né? A impressão que me dá é que não... Viu, no futebol tem uma coisa que eles falam do tapetão, né? Ganhar no tapetão. Me parece que o pessoal quer ganhar a eleição no tapetão. E não é por aí. Eu acho que nós temos que fazer debate de proposta, de ideia, de resultado. E aí o eleitor vai fazer o julgamento dele naquilo que interessa para ele. Ou seja, na capacidade que o prefeito tem, né, nas boas propostas, nos bons projetos. E não ficar falando essa coisa horrorosa de mentira para cá, fake news para lá, quer dizer, isso não é para
a cidade, isso não é bom. E é mau sinal, é mau começo, viu, Guto? Muito bem, Babará. Então, trazendo aqui pra gente essa resposta aqui a uma pergunta aqui que o pessoal fez pra gente através dos comentários aqui, mas é algo que nós vemos que sempre surge, infelizmente, aí, durante as eleições, durante os processos de campanha aqui na nossa cidade. E tem também aqui o Celso Oliveira perguntando justamente a respeito de projetos aqui, né? Ele coloca aqui, nossa cidade ela precisa de desenvolvimento. Eu acho que é algo que, vamos dizer assim, que se olha para Itapetininga, se olha como vamos dizer assim, um centro regional aqui tudo, mas que ainda de certa forma precisa de alguns passos aí para começar a virar de uma maneira mais efetiva, né? Ele coloca aqui, nossa cidade precisa de desenvolvimento, o que o senhor pretende fazer para contribuir com a nossa cidade, caso eleito, então, Babará, para ter esse desenvolvimento aqui em Itapetininga? Olha, eu acho o seguinte, veja só, o desenvolvimento, basicamente, ele é feito através de investimentos que podem ser públicos ou privados, né? Então, um empresário quer fazer um investimento na cidade, ele vem, investe e ele vai gerar a renda, vai gerar o emprego e vai gerar o movimento na cidade. Muito bem. Para o investidor externo, ou seja, aquele que não é da cidade, basicamente o que interessa a ele se instalar numa cidade onde as coisas funcionem bem. O que significa isso? Significa que a saúde tem que funcionar, o pronto-socorro, a segurança pública é muito importante, né? A infraestrutura urbana, né? A disponibilidade de mão de obra, a boa qualidade da educação, um bom transporte público. Quer dizer, o investidor, político, ele é um sujeito extremamente objetivo, né? O pintar a cidade, mas ele vai vir e ele vai verificar essas coisas. Então, o primeiro passo, Guto, e talvez o mais importante, é você requalificar os serviços públicos, torná-los eficientes para as pessoas que vivem na cidade, tá certo? E para, claro, qualificar, para ranquear a cidade diante dos investidores. Eu acho que isto é o básico. Se você tem uma cidade segura, né, uma cidade que tem bons parâmetros de saúde, né, de educação, de limpeza, né, de zeladoria urbana, quer dizer, as coisas, a impressão que você vai passar para esse investidor é positiva, e aí as coisas vão acontecer. Veja, o desenvolvimento ele tem um desenho muito parecido daquilo que você joga quando você joga uma pedra num lago, né? Aquilo formam ondas. E eu acho que a onda aqui de Itapetininga, a nossa vez, ela está muito próxima. Não há mais todos os obstáculos que existiam, que impediam esse desenvolvimento, basicamente todos eles foram removidos. Então, inclusive, as cidades, os grandes polos urbanos próximos de nós, eles já começam a experimentar, né, as dores do progresso. Né? De novo, Guto, tudo na vida, nada é tudo bom ou tudo ruim. Uhum. Você tem o desenvolvimento, mas também tem as dores dele. Então, você pega, por exemplo, o caso de Sorocaba. Sorocaba já começa a experimentar esses efeitos deletérios, né, esses efeitos negativos do desenvolvimento. O que significa isso? Que o empresário já começa a ir até lá e vir até cá. Tá certo? Porque, claro, o empresário quer qualidade de vida. Ele quer, por exemplo, morar na cidade e a esposa dele poder ir num shopping, poder ir num supermercado tranquila, sem ser assaltada, sem nada. Então, essas coisas, Augusto, de novo, não há uma receita prontinha. Você vai agindo, vai administrando isso no dia a dia, entendeu, Augusto? Mas eu tenho muita confiança que Itapetininga vai passar por esse processo principalmente na questão industrial, de industrialização mais acelerada, entendeu?
Muito bem, Bárbara. E trazendo aqui para o pessoal que está acompanhando com a gente, eu gostaria que você comentasse também aqui com a gente, porque hoje foi um dia muito legal aqui na TV, né? Nós recebemos aqui nessa época de rede social, né? Somos muito acostumados a receber e-mails, mensagens, tudo, mas chegou uma carta para a gente aqui, veio trazer aqui para entregar em mãos para nossa produção, né? De uma itapetiningana aqui da nossa cidade, dona Diva Straub Leite, que ela é professora e cidadã itapetiningana aqui, onde ela colocou, que ela elencou nessa carta alguns pontos aqui que ela acredita ser importantes, né, que em Itapetininga, algumas situações que ela acredita que precisam ser melhoradas, precisam ser olhadas aí pelo poder público, e nada melhor do que aproveitar um pré-candidato à prefeitura aqui da nossa cidade para poder comentar alguns desses pontos, né? Então ela coloca aqui como principais problemas aqui da cidade de Itapetininga, ela coloca a questão dos moradores de rua, a questão dos lixos nas praças, nas ruas, calçadas, terrenos baldios. Coloca também a respeito aqui, ela coloca próximo à rodoviária ali, que se tem, vamos dizer assim, muitas vezes um centro ali de prostituição, que mesmo aquele lugar crescendo, se desenvolvendo, tendo grandes empresas ali, à noite fica algo muito escuro, muito largado ali, de certa forma ela coloca dessa maneira, né? Então, para você, Bárbara, primeiro eu gostaria aqui de agradecer a dona Diva pelo carinho aqui, né, pela amizade mesmo junto com a TV, de trazer a sua carta aqui pra gente. Um grande abraço pra senhora, dona Diva. E a seu ver, Bárbara, esses problemas, né, essas situações, saindo um pouco, vamos dizer assim, do que o pessoal sempre fala, de emprego e de saúde, né? Outras questões aqui da cidade que ajudam também, que impactam também o morador de Itapetininga. Como você vê que dá para lidar com tudo isso? Bom, agradecer a pergunta da professora Diva. Professora, eu vou tentar responder as suas questões aí com os métodos e os critérios, né, que são particulares de uma professora. Eu vou tentar, porque professor é sempre professor, né? Uhum. Então, professora, eu enxergo isso o seguinte: olha, a prefeitura é a maior empresa da cidade e também a mais complexa de ser administrada. Por que é mais complexa? Porque além dela ser gigante, né? Veja, a prefeitura de Itapetininga hoje tem 4.300 funcionários. No meu tempo tinha 2.200 e funcionava bem, mas hoje tem 4.300. Então o que acontece? Você tem um plano, né, um campo de atuação muito extenso. Então, a senhora citou, por exemplo, os moradores de rua. Isso já é uma questão de articulação das entidades sociais com a Secretaria de Promoção Social, quer dizer, então há que se fazer alguma ação específica, contínua, permanente sobre isso. Não é fácil, não é um problema simples. Não é um problema simples. E também não é um problema específico de Itapetininga. Todas as cidades têm esses problemas. Mas são problemas que têm que ser administrados no dia a dia. Depois a senhora se referiu à questão da limpeza. Mesma coisa. Os lixos existe uma estrutura. Isso, existe uma estrutura gigante para isso. Então é preciso. É gestão, professora. Gestão, administração. É mais ou menos, professora, o olhar da dona de casa, o cuidado que uma dona de casa tem com a sua casa. A cidade é a nossa casa. Então nós temos que ter essa coisa permanente. Uma dona de casa, ela não cuida da casa dela num único dia. Ela cuida permanentemente, diariamente, de hora em hora ela está olhando as coisas e cuidando para que tudo fique em ordem. Então eu enxergo essa questão da limpeza assim. A questão da proximidade de prostituição, de ocorrência de outros problemas aí próximos à rodoviária. Isso é a mesma coisa, quer dizer, se está havendo uma incidência de roubo, por exemplo, lá, então você tem que aumentar o policiamento, talvez articular o policiamento com a nossa guarda municipal, quer dizer, fazer ações que vão diminuindo, que vão reduzindo o problema a níveis em que ele não vai ser percebido pela sociedade. Quer dizer, quando uma pessoa com a sua formação de professora traz para um programa ao vivo problema desse tipo, é porque ele já ganhou uma dimensão grande. Então, merece realmente ser, vamos dizer, tratado de uma maneira mais sistêmica, mais sistemática, mais metódica, mais contínua, permanente. Eu acho que é isso, professor. Espero que eu tenha
conseguido responder a sua pergunta com a clareza que a senhora, com certeza, daria como professor. Muito bem, então, muito obrigado mais uma vez, professora Diva, aqui deixando essa carta aqui pra gente aqui da TVI. E também você, perguntando aqui para você, Bárbara, que nós tivemos um anúncio, né, nessas últimas semanas agora, né, de uma faculdade, num campus da Universidade de São Caetano do Sul, implementado aqui na cidade de Itapetininga, trazendo ali diversos cursos, dentre eles aí o curso de medicina aqui para a cidade. A seu ver, Bárbara, como Itapetininga não recebe tudo isso? Vai ser uma via de crescimento aqui, de desenvolvimento para a nossa cidade? Veja, Guto, a instalação de uma faculdade de medicina, ela é boa em qualquer município. Claro que nós temos que louvar isso. Aliás, ela me faz lembrar a luta que eu tive para trazer a FATEC para Itapetininga. Né? Eu me lembro que ela foi anunciada, o anúncio da FATEC foi feito no dia 2 de outubro, né? No último comício que nós fizemos naquela eleição, na frente da igreja Nossa Senhora Aparecida. Naquele dia esteve aqui em Itapetininga o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Dr. Meirelles, e por decisão do governador na época, o Dr. Geraldo Alckmin, por decisão do governador, ele veio autorizar a instalação da FATEC de Itapetininga, que está aí hoje instalada. Aquilo foi uma conquista gigantesca, porque a FATEC é uma instituição extremamente conceituada e de grande utilidade social, além do que esses cursos são gratuitos, né? Qualquer pessoa de qualquer lugar pode acessar esses cursos. Mas, voltando à questão da faculdade de medicina, eu acho muito bom isso, muito bom. Eu acho que isso vai representar mais um degrau, né, no ranqueamento da cidade. Tudo bem que é uma faculdade particular, cara, mas vai ser importante para nós. Aliás, tanto é que eu acho isso, que eu não sei o que vai acontecer no processo eleitoral, mas se vencer a eleição, eu vou continuar isso, não tenha dúvida nenhuma, porque aliás, não vou fazer com a faculdade, né, o que fizeram com o hospital. Não vou fazer isso. Eu vou fazer com a faculdade o que eu fiz, por exemplo, com as marginais. Quando eu entrei a primeira vez, Guto, as marginais eram as terras de chão batido. Tá certo? E nós fizemos as duas marginais de fora a fora. E Bárbara... Então, essa é a visão que eu tenho e que eu quero passar para as pessoas que te assistem, Guto. Porque muitas vezes a pessoa vai ficar, mas se o Bárbara entrar... Não, se eu for eleito, você pode ter tranquilamente segurança de que isso vai adiante, tá certo? Evidente que todos esses entendimentos entre a prefeitura e a universidade devem estar consolidados num protocolo, tá certo? E esse protocolo, evidentemente, tem que ser submetido à Câmara Municipal, já que se trata de uma coisa grande. Eu vou obedecer rigorosamente aquilo que estiver pactuado entre a Prefeitura de Itapetininga e a Universidade de São Caetano. Eu queria passar essa tranquilidade para as pessoas, porque não é natureza minha, né? E eu acho muito feio, inclusive, isso, né? Parar obras porque não foi o prefeito que começou. Quer dizer, isso é muito ruim, né? Muito bem, né, Bárbara? Acho que até uma das perguntas que nós fizemos, né, ao reitor da universidade, né, porque muitas vezes pode acontecer do pessoal ter essa impressão, né, como você mesmo citou aqui, a questão do hospital, né, que talvez teve todo um problema depois, tinha toda uma promessa, né, de realização aqui na nossa cidade, tudo que depois acabou não acontecendo, então, por toda a história aqui da nossa cidade, então é muito importante você colocar mesmo esse compromisso, né, de estar junto, de o que for estabelecido ali, caso seja eleito, né, de se continuar
continuar, de dar isso para a cidade de Itapetininga, a importância disso continuar aqui na nossa cidade. Então, muito bem. E, Bárbara, nós estamos já chegando ao final da nossa entrevista aqui, mas se quiser deixar um recado para a população de Itapetininga, se tiver algum assunto ainda que você gostaria de trazer aqui, de trazer para o pessoal que está acompanhando com a gente, eu só posso agradecer pela sua participação no Telescópio. Eu que agradeço, Guto. É sempre bom estar aí falando com você. E você sabe, a gente como candidato, como pré-candidato, você não, até por estar nessa questão do isolamento social, para a gente sempre é uma grande oportunidade poder dar uma entrevista, especialmente uma entrevista com uma pauta assim tão diversificada, né? Nós falamos de muitos assuntos hoje, né, Guto? Foi um prazer para a gente agradecer uma vez mais a você e a todos que te assistem a oportunidade que eu tive de poder falar em vários assuntos. Abração e grato, viu? Muito bem. E, Bárbara, nós temos mais um recado só para você, que eu vou aproveitar para ler aqui rapidinho. O José Guilherme, ele mandou aqui um grande abraço ao competente Bárbara e a toda a população de Itapetininga, e depois ele assinou aqui Giga Peixoto. Então, acho que é o deputado federal aqui mandando para a gente esse abraço também para você. Obrigado. Abração, Giga. Abração. Obrigado pela lembrança, viu? Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Bárbara. Um grande abraço.